Nobre, invencível e inevitável. Sim, completamente nobre, invencível e inevitável, produzida em grande escala desde o absoluto início, no sentido mais literal da palavra, individualmente rara, porém simultaneamente constante desde a formação do indefinido. Concluída como real, lucidamente real e pertencente a todos nós, sem exceção de ninguém, senhores. O pombo voa de volta, o papel decompõe-se, assim como as canetas e o mensageiro, todos condenados a um limite individual chamado mortalidade. Exceto uma das poucas coisas que burlaram e com maestria vem conseguindo permanecer bem-sucedido nessa função. O pouco que perdura a história do mundo deve-se a isso. Eis aqui aquilo que engana a morte e imortaliza aquilo que honrosamente se vai. Aquilo cujo limite individual nós carinhosamente conseguimos libertar. Pouco tempo lúcido e convencido de que nada sabe, querendo incessantemente falar como se soubesse de tudo, até mesmo da verdade do mundo. Tão intrínseco quanto estar ciente da mortalidade é estar ciente de que se tem muito a dizer, mas frear-se quando encara a armadilha de que por mais que muito se tenha a dizer, pequeníssima parcela se dará o luxo de ouvir. E tudo terá que começar com um roteiro, não é? Qual é o segredo de um bom roteiro? É o óbvio ou o avesso? Será que há algum tempero tão sutil que a grande maioria pouco consegue captar? Quase como um ingrediente secreto de uma grande fórmula? Será que é isso ou a narrativa aplicada ao roteiro nos traz essa sugestão propositalmente? Tenho certeza que essa é a época onde mais vem sendo apresentado na internet, principalmente no YouTube, sobre a criação de roteiros e a relevância dessa prática na criação de conteúdos. Mas será que realmente o ponto de relevância disso é a criação de conteúdos? Ou será que é porque foi através dessa narrativa que nós roteiristas encontramos uma forma de enfim fazer a mensagem ser ouvida? Em uma época onde a internet inteira gira em torno de chamar a sua atenção, especializar-se em uma arte tão magnífica e ampla como a escrita faz você ficar intrigado. Um bom roteiro provoca você e faz você prestar atenção. E atenção, senhores, é com ela em mãos que conseguimos passar a nossa mensagem. A partir dela, podemos criar uma revolução em escala global se soubermos a narrativa correta. Então explicarei a você a importância não somente do roteiro, mas da escrita no geral. E não irei focar na narrativa ridícula do faça sua primeira venda hoje com esse segredo milenário de escrita. Essa obra é sobre autenticidade e valor, não sobre persuasão mascarada de entretenimento. A escrita agrega na sua vida tanto no online quanto no offline, tanto no que você fala quanto no que você escuta. É por isso que o assunto roteiro está sendo mais falado agora, porque agora ele está, enfim, sendo mais ouvido. É fundamental que você entenda uma coisa antes de prosseguirmos. Roteiro não é copywriting. A persuasão de uma copy não é o tempero que se tem no início. Copy é escrita persuasiva e tem relação direta com venda. E no caso dos vídeos do YouTube, a venda está no título, na thumb e no método de divulgação do vídeo. A grosso modo, copywriting é manipular você sutilmente para cumprir a ordem que será dada pelo mensageiro. Ou seja, os famosos gatilhos mentais só vão até o momento de você clicar no vídeo. Depois dali, o único intuito do roteiro vai ser te passar uma mensagem. Falando por experiência própria, utilizei de muita copy para vender os meus roteiros, porque como eu disse antes, a copy só vai até o momento de você clicar no vídeo, e nesse caso, foi até o momento da pessoa abrir o roteiro para ler. Mas copy é importante para os roteiros? Claro que é, assim como tudo que você sabe. Literalmente tudo que você aprendeu durante sua vida torna-se importante em um roteiro, porque é no roteiro que você organiza tudo que você sabe. Através da escrita é o único modo de você organizar de verdade o que você tem dentro da sua cabeça. Pense comigo, o que você faz quando há muitas tarefas para serem realizadas em um dia? Você escreve. Caso contrário, por menor que seja, você sempre perde algum detalhe. E o que é a poesia, senão o mais puro sentimento colocado de forma tão delicada em palavras escritas, a fim de aliviar um pouco
o caos daquilo tudo que está pensando? Por que, em meio ao sofrimento, escrever o que sente parece ser quase uma força da natureza? Porque isso é uma força da sua natureza. Tudo que você escreve torna-se um checkpoint no seu cérebro. Se você tem um raciocínio, não vai precisar lembrar dele por completo na hora de comunicá-lo a alguém. Afinal, ele está registrado ali. Você vai sempre começar um pouco adiantado. O detalhe que você lembrou e anotou será esquecido até o momento de você ler esse detalhe naquilo que você escreveu. Por isso, ressalto, através da escrita é o único modo de você organizar de verdade o que você tem dentro da sua cabeça. Caso contrário, irá sempre perder algum ponto. Além disso, se você é uma pessoa como eu, que estuda de tudo, que tem paixão por estudar os mais variados assuntos, não por esse assunto trazer qualquer retorno financeiro ou social, mas simplesmente pelo fato daquele assunto despertar verdadeiro fascínio, você sentirá em algum momento a necessidade intrínseca de comunicar a sua perspectiva sobre esse fascínio com alguém, e não saberá como ou por onde começar. Compreendo inteiramente essa sensação, e tenho devaneios sobre isso diariamente. Então o que faço com esses fascínios e perspectivas? Escrevo, organizo e comunico, exatamente da forma que estou fazendo agora, para aqueles que estão me ouvindo. Aqui vai um outro exemplo sobre a importância de comunicar esses fascínios e como a gente pode fazer eles. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma oficina de carrinhos da Hot Wheels. Eu desde criança sempre gostei muito de carrinhos, então com o tempo teve esse cômodo aqui de casa meio abandonado e eu peguei ele e fiz uma oficininha para mim tunar os meus carrinhos e customizar meus carrinhos. Então como é que eu poderia trazer isso junto com outro assunto? Como é que eu poderia organizar e comunicar eles de outra forma? Eu criei esse carrinho aqui, que se vocês assistiram o último vídeo que eu fiz sobre sonhos, vocês vão lembrar que esse carrinho aqui é o totem que a gente utilizou, assim como no filme A Origem tem o totem, a gente criou o nosso próprio totem para o nosso próprio sonho. Então eu juntei esse fascínio aqui com o fascínio dos sonhos e criei isto aqui, e consegui organizar e comunicá-los da forma que vocês viram lá. Então, isso aqui é só para mostrar para vocês a importância de vocês comunicarem tudo que vocês sabem, que vocês gostam, porque isso futuramente vai acabar se tornando alguma coisa única. Eu tenho quase certeza que só eu fiz esse carrinho aqui para falar sobre sonhos no YouTube. Então, assim, comunicando tudo que vocês amam de forma organizada, vocês vão conseguir algo autêntico, podem ter certeza. Quanto mais assuntos você souber, mais autêntico será o seu roteiro. E a autenticidade diferencia você da sua inevitável concorrência e deixa você à frente. Entretanto, há algo muitíssimo relevante que você deve seguir se quiser agregar algum valor à sua autenticidade: a verdade. É bom que eu ressalte a verdade falando sobre a questão dos roteiros, e não só nos roteiros, mas em todos os mercados, porque em eras de marketing digital, onde tudo cai para o lado da mentira em algum momento, ou melhor, não tudo, 95% desse mercado, tanto os players quanto os alunos desses players, que é para ser um mercado legal, entretanto são mentirosos, gananciosos, que ensinam seus alunos a serem mentirosos e gananciosos também. Então é por isso que eu lembro dessa questão da verdade. Mas eu tenho uma história para contar quanto a esse mercado. Eu fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores, e quando havia gente, era uma igual a outra. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não fiz. A roupa que vesti era errada, conheceram-me logo por quem eu não era, e não desmenti, e perdi-me. Trabalhei nesse mercado. E não, eu não fui vendedor de cursos, e-books, dropship, afiliados, encapsulados, nada disso. Eu era um prestador de serviços. Design, edição de vídeos, roteirização, estratégia. Atuei nessas frentes direta e indiretamente com diferentes pessoas do mercado. Algumas maiores, algumas menores. No início da minha jornada, era apenas um jovem à procura de alguma pessoa que acreditasse nos meus serviços e pudesse me remunerar minimamente, a fim de mostrar para os meus pais que esse negócio de internet funciona mesmo. Na época, meu conhecimento era limitado à edição de vídeos e design. Em poucos meses, já estava me deparando com as primeiras sujeiras. Você entende muitas coisas sendo o cara que edita os vídeos de venda de algumas dessas pessoas. E quando eu questionava, a resposta era sempre a mesma. O mercado é assim mesmo, você não tem nada a ver com as atitudes e intenções deles. Você só está prestando um serviço, nada mais. Mas no fundo, aquilo me incomodava muito. E
com o tempo só foi me incomodando mais. Então, aos poucos, fui explorando diferentes habilidades em mim e, em paralelo a isso, fui entendendo mais sobre o mercado no qual eu, gostando ou não, estava inserido. E cá entre nós, quanto mais você entende os bastidores desse mercado, mais você odeia ele. Então fui gradativamente me desvinculando da edição, do design, das estratégias e me aprofundei na área do cinema. Então passei a focar totalmente nos roteiros, a fim de atuar na contramão, mirando em players que naquela época eu via como pessoas éticas, diferentes e adivinhe só, novamente eu estava enganado. Mas essa jornada saciou toda e qualquer dúvida que tinha quanto à qualidade das minhas ideias. Nunca cheguei nem perto de ficar minimamente rico com esse mercado. Pensava que isso era um problema, mas depois entendi que, na verdade, era completamente o oposto disso. Eu entendi que as ideias que escrevi eram boas, porém jamais seriam ouvidas e compreendidas naquele meio. Porque naquele meio, a única coisa ouvida é o faturamento, os dígitos. Se você ganhou milhões salvando vidas ou tirando vidas, não importa. Se o faturamento for milionário, eles admiram você. Isso, se eles puderem gravar um story com você para aproveitarem o seu público para vender mais, é claro. Um tapinha nas costas e apertos de mão em troca de uma menção em um post colaborativo para aquecer os leads e trazê-los para o meio do funil. Esse é o sonho, coitados. São tão pobres, mas tão pobres, que tudo que tem é dinheiro. Não me entenda mal, reconheço que é verdade nesse mercado também. Conheço boas pessoas que atuam no ramo, inclusive presto serviço a algumas delas, mas infelizmente eles são a minoria, por enquanto. Afinal, isso só acontece devido à mensagem que está sendo ouvida, lembra? Respondam uma coisa. Vocês em algum momento notaram o quão semelhantemente cíclico é o caminho das coisas no online e no offline? No mundo offline, isso é percebido somente com o tempo, porque as contradições vão se alastrando devagar se comparado com o tempo no mundo online. No mundo offline, o príncipe da sua aldeia já estaria dando ordens no castelo há semanas, até você saber que ele estava realmente lá. No mundo online, antes dele pisar os pés lá dentro, já haveria até um perfil profissional para o mais novo príncipe da aldeia, com foto de braços cruzados ou em posição de análise, com paleta de cores específicas e sequência de histórias estratégicas. Esse príncipe, online ou offline, viria com uma sugestão de solução inovadora para um problema latente. Solução inovadora essa que segue o mesmo método testado no passado e que se provou ineficaz às massas, porém lucrativo ao topo, onde ele se encontra. Então, para os moradores da aldeia não desconfiarem, eles pegam um nome antigo e colocam um novo nome. A sujeira é a mesma, só muda a cor do tapete. No offline, isso vem sendo feito há séculos. Todavia, o público online, que é mais recente e indiscutivelmente mais imediatista a cada dia que passa, exige respostas quase que o tempo todo. Afinal, é muito fácil ser esquecido do mundo online, porque todos querem falar ao mesmo tempo, todos querem ser ouvidos ao mesmo tempo e querem ser lembrados ao mesmo tempo, o mais rápido possível. Então, o imediatismo da aldeia exige que o príncipe solte novas explicações o tempo todo, mas em uma dessas, o plano do príncipe acaba caindo em contradição em algum momento, porque pouco consegue se pensar em relação ao que falar quando se fala muito o tempo todo. Por isso, os maiores do mercado online têm equipes gigantescas por trás dos bastidores narrando o posicionamento, a narrativa e o storytelling correto para conseguirem obter sucesso no seu método inovador. Não à toa, em todo o discurso público de qualquer líder mundial, há aquela pilha de papéis na bancada que o discursante lê durante o discurso inteiro. E como vocês mesmos devem perceber, até assim, alguns desses caras conseguem se contradizer. E quando se contradizem, adotam uma nova narrativa, uma nova estratégia, um novo método com um novo nome, e então mudam a cor dos seus tapetes. E tudo se repete, cíclico no online e no offline. Porém, como vocês bem sabem, no online esse processo acontece infinitamente mais rápido. Mas agora você deve estar se perguntando, tá, mas o que isso tem a ver com escrita? E a resposta é tudo, porque se você tem o hábito de escrever, você naturalmente tem mais repertório de conhecimento e mais atenção nas nuances do mundo ao seu redor, tornando você menos desatento, preguiçoso, imediatista e, consequentemente, menos ignorante. Os príncipes contemporâneos seguem tirando proveito disso porque a maioria segue sendo ignorante, inclusive mais do que nas gerações anteriores, por incrível que pareça. O hábito de escrever vai fazer você deixar de ser ignorante e não ser enrolado por nenhum príncipe tirano e mentiroso, além de auxiliar você a comunicar de forma clara e verdadeira para o restante da aldeia. Terão diversas pessoas que irão duvidar e contestar do que estou dizendo. Não se preocupem, irão contestar e duvidar de você também, mas sempre terão aqueles que irão ouvir e entender a mensagem. Sempre. Lembre-se, a verdade é a sua maior vantagem. Escrever seus pensamentos em um roteiro, organizá-los e comunicá-los com autenticidade e verdade fará que você seja ouvido sem precisar gritar mais alto que os mentirosos. Os mentirosos estão em desvantagem. Não é você que vai erguer a voz para falar com eles. São eles que
abaixarão a voz para falar com vocês. Em paralelo a isso, será formada uma comunidade fiel com a mesma missão em comum, descobrindo diversos novos assuntos e sabendo exatamente como comunicar esse assunto ao mundo. Não se limitando a um nicho, a um assunto, a uma forma, a liberdade de pensamento é o que torna um ser humano inteligente e criativo. Então, voltando ao início desse vídeo. Qual é o segredo de um bom roteiro? É o óbvio ou o avesso? Será que há algum tempero tão sutil que a grande maioria pouco consegue captar? Quase como um ingrediente secreto de uma grande fórmula? O segredo de um bom roteiro é organizar seus pensamentos e vontades sem limitar-se unicamente a um nicho ou assunto e sem limitar-se intencionando-se inconscientemente em relação ao lucro financeiro. Em outras palavras, o segredo de um bom roteiro é escrever sobre o que ama e acredita, sem esperar ficar rico do dia para a noite. O tempero sutil é a verdade, a veracidade. Quem pensa em enganar o coletivo, primeiro engana a si mesmo e condena a si mesmo enquanto deleita-se na ilusão de estar por cima dos outros. Aqueles que pensam ser melhores por puxarem o tapete alheio, sempre estarão debaixo do tapete, sendo pisoteados com a sujeira das solas. E o ingrediente secreto é a mensagem autêntica e genuína. É o óbvio e o avesso. É o óbvio quando o fascínio é pelo óbvio, é o avesso quando o fascínio é pelo avesso. São ambos quando o fascínio é pelos dois. É o indefinido se o seu fascínio for indefinido. E cá entre nós, admito que esse é meu favorito. Afinal, se é indefinido, você será o primeiro a defini-lo. Há quem acredite que tudo que se pode existir no mundo já existe. E eles têm razão. Mas a perspectiva de cada um, essas nunca se calarão perante as afirmações da história. Sempre uma de frente para outra. Sempre haverá uma nova perspectiva. E acreditem em mim, o mundo está aguardando você comunicar a sua. Eles só não sabem disso e nem você até agora. Os grandes poetas tornaram-se o que foram e o que são devido à decisão de escrever seus sentimentos. Os grandes filósofos tornaram-se o que foram e o que são devido à decisão de escrever seus pensamentos. Os grandes cineastas tornaram-se o que foram e o que são devido à decisão de escrever suas ideias. Os grandes escritores tornaram-se o que foram e o que são devido à decisão de escrever seus sentimentos, pensamentos e ideias. E a fundamental fonte de conhecimento de todos os poetas, filósofos, cineastas, escritores e todas as outras áreas do mundo foi lendo aquilo que seus antecessores escreveram. Portanto, baseando-se em tudo que foi dito nesses poucos minutos, concluo isso tudo com uma pergunta a você. Se todas as artes e áreas mais nobres da humanidade relacionam-se diretamente com a escrita, se tudo que conhecemos nasceu da escrita, o que faz você pensar que escrever não mudará nada na sua vida? Você é livre para concluir o que quiser. O meu nome é Thiago Fontinel e essa é apenas a minha perspectiva.